Saudações, comunidade acadêmica, DNS Global. Estamos aqui mais uma vez e trouxemos um tema para todos vocês. Hoje vamos falar sobre logaritmo. Vamos perceber o que é um logaritmo, vamos estudar algumas propriedades dos logaritmos e vamos aplicar resolvendo alguns exercícios. Vamos começar explicando o que é um logaritmo. Imaginemos que eu tenho uma expressão do tipo 10 elevado a x igual a 100. O que é o logaritmo? Essa própria expressão eu posso escrever x igual ao logaritmo de 100 na base 10. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever o 10 aqui por enquanto. O que acontece? A partir disso, eu posso chegar à conclusão de que o logaritmo é o expoente pelo qual eu devo elevar uma determinada base e obter um determinado número. Ou seja, é o expoente. Qual é o expoente que eu elevaria 10 para obter 100? É o 2. Isso significa que o 2 é o logaritmo de 100 na base 10. Ou seja, é o expoente pelo qual eu tenho que elevar o 10 para obter 100. Um outro exemplo, podemos escrever, se eu tenho 2 elevado a x igual a 8. Existe um expoente pelo qual eu elevo aqui o 2 para obter 8. E esse expoente é que é o logaritmo. O logaritmo, na realidade, é apenas um expoente. O que significa que, se eu tiver aqui 2 elevado a 3, é 8. Significa que o 3 é o logaritmo de 8 na base de 2, ou seja, é o número que eu elevo 2 para obter o número 8. Na operação com os logaritmos, temos algumas propriedades, que é o logaritmo de um número A na base B vai ser igual a C. Isso é a definição que nós já demos. Se B elevado a C, for igual a A. Esta é a primeira propriedade. Segundo, temos que logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Conforme eu já disse, o logaritmo é um número pelo qual eu elevo a minha base para obter esse número que está aqui, o logaritmando. Ou seja, b elevado a 0 é 1. Então, o logaritmo de 1, não importa a base, é sempre 0. Outra coisa que temos que ter em mente quando estamos a trabalhar com os logaritmos é que o logaritmo, quando a base é 10, lá no princípio vimos, eu havia colocado 10 para conseguirmos perceber o que é um logaritmo. Quando o logaritmo é de base 10, chama-se logaritmo decimal. E nós não escrevemos esse 10, fica subtendido. Se eu tenho um logaritmo assim, logaritmo de A, isso já me indica que aqui a base é 10. Eu não escrevo o número 10. Então já sei que aqui a base é 10. Logaritmo decimal. Temos um outro logaritmo que chamamos de logaritmo natural. O que é o logaritmo natural? É um logaritmo quando a base é Euler. Ou seja, se eu tenho um logaritmo de A na base Euler, eu já não escrevo mais assim, logaritmo de A na base Euler. Eu escrevo apenas logaritmo natural de A. Quando eu encontro o logaritmo natural de A, eu devo ter em mente que a minha base aqui no logaritmo, a base desse logaritmo é Euler. Outras propriedades dos logaritmos que vamos aplicar mais para frente é que o logaritmo de um produto, ou seja, de uma multiplicação A vezes B, é igual ao logaritmo de A mais logaritmo de B. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação aqui no logaritmando, isso vai ser igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Se eu tenho logaritmo de A dividir o
por B. Eu tenho aqui um logaritmo na base 10, não importa a base normalmente. E eu tenho A sobre B, é o logaritmando. Então, isso vai ser igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Temos outra propriedade, que é logaritmo de A elevado a B. Isso é igual a esse expoente aqui do logaritmando pode vir multiplicar aqui o logaritmo de A. Ou seja, sempre que eu tenho uma expressão desse tipo, eu pego esse expoente, passo para aqui, eu vou ter B vezes logaritmo de A. Uma outra propriedade é, se eu tenho A elevado ao logaritmo de A base C, isso vai ser igual. O que acontece aqui? Sempre que eu tenho uma potência, ou seja, um número elevado ao logaritmo de um número C, sendo que a base desse logaritmo é a própria base daqui da minha própria expressão principal, então anula-se, ou seja, por aqui eu tenho A e aqui a minha base também é A e a base do logaritmo é A, então o resultado fica apenas C. Então, isso quer dizer que se eu tiver Euler elevado ao logaritmo natural de A, isso é igual a A. Por quê? Eu tenho aqui o Euler e a minha base do logaritmo natural é o próprio Euler. Então, Euler elevado ao logaritmo natural de A, fico apenas com A. Temos outra propriedade, que é a propriedade da mudança de base. Se eu tenho um logaritmo qualquer, eu posso realizar uma mudança de base. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um logaritmo de A na base B e eu não quero trabalhar com essa base B, então o que é que eu faço? Eu escolho uma base C. Eu pego essa minha base C, e aqui fica A e aqui B, ou seja, quando eu faço mudança de base, implemento uma nova base C para o número A e para o outro número B. Então, são essas propriedades que vamos trabalhar. Assista a próxima aula, não perca, vamos aplicar essas propriedades que acabamos de aprender. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, partilhe com seus amigos, deixe seu like e ajude a colocar no nosso canal a crescer.